Aleluia. Contar o meu milagre. Você está pronto para contar o seu milagre? Muitas vezes nós achamos que só vale a pena ser contado grandes milagres. E, na realidade, nós sabemos que todos nós temos experiências com milagres. Alguns muito notáveis e outros nem tão notáveis assim, mas que são milagres. É o milagre que você tem de todos os dias você acordar, respirar e você sobreviver e chegar no final do dia e dizer: Senhor, obrigado porque eu venci mais um dia. É o milagre que muitas vezes nós estamos com uma certa dificuldade, nós estamos passando por um problema de saúde e conseguimos passar por aquilo. Tem vezes que alguém da nossa família que não está bem de saúde, quando você vê, aquela dificuldade foi vencida. Então, nós temos muitos milagres para contar. Obrigado, Rafaela, pela inspiração. Obrigado, porque é bom demais nós ouvirmos músicas que nos inspiram a continuar e que nós tenhamos essa alegria de sermos uma igreja grata ao Senhor por tudo aquilo que nós temos recebido. Você tem podido agradecer ao Senhor? Você tem tido a oportunidade de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque a nossa necessidade tem sido suprida. Obrigado porque em nada nós temos falta. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela está passando uma dificuldade muito grande. E eu falei para ela, a palavra de Deus diz que eu já fui novo e agora sou velho. Não é literalmente não, tá, gente? Não sou eu, não. É a palavra que diz isso. E agora sou velho e nunca vi um justo padecer necessidade. A experiência de campo missionário, eu acho que pode ser uma experiência que ela gera maior conforto e maior qualidade de vida com você. Mas a realidade que a gente passa no campo missionário, muitas vezes é vivenciada por muitos servos de Deus no dia a dia. Então, quando falta alguma coisa, você ora ao Senhor e aquilo acontece. No campo missionário é de uma maneira mais assim direta, né? Vamos dizer. Mas é uma experiência que você pode viver no seu dia a dia, quando coisas podem faltar, diminuir, mas nós, com certeza, nunca iremos passar necessidade, porque o nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. O apóstolo Paulo nos diz, nos ensina e nos incentiva a vivermos de uma maneira que sei passar necessidade e sei ter alegria na hora que eu estou na bênção, né? Então, eu estou sobrando, eu estou aproveitando aquilo que tem sobrado nos meus recursos. Ou eu posso estar no momento em que está faltando alguma coisa. De uma maneira ou de outra, nós aprendemos com o Senhor a louvarmos o Senhor em toda e qualquer circunstância e toda e qualquer situação. Amém? Esses 2 últimos domingos vocês ouviram a irmã Eliane e ouviram a irmã Ana Paula, certo? Vocês estavam aqui, gente? Amém? Vocês ouviram ou vocês estavam distraídos? As 2 vezes elas falaram a respeito do novo texto bíblico que nós estaremos falando durante esse ano. É um texto que nos chama a refletir e a viver de fato aquilo que cremos. Sabemos que nós somos igreja do Senhor. Você é igreja? Sim. E como igreja do Senhor, nós temos a nossa cabeça, que é Cristo. Nós
não somos nada. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus, dependentes de Deus, dependentes da graça, dependentes da misericórdia, dependentes do amor de Deus sobre nós. E como igreja do Senhor, nós temos podido aprender mais do Senhor. Na EBD, o Wendel leu alguns textos, e aí a Roberta falou, é diferente porque a Bíblia dele é uma versão diferente. Eu aprendi a usar essa versão quando os meus filhos eram pequenos, porque eu tive, graças a Deus, 2 filhos muito inteligentes, os 2 ouviam bem a palavra, mas eu tinha um filho questionador. Tudo ele questionava, tudo ele perguntava. Ele era tão questionador que algumas vezes ele era chato. Eu acho não, gente, eu acho que ele continua chato. Mas, gente, é só um detalhe, tá? Não vão contar para ele, não. Mas ele sabe disso porque eu falo isso para ele. Ele continua chatinho e continua questionador. E tudo ele perguntava, e muitas vezes a gente... Então, eu li a Bíblia com um dicionário do lado, o Aurélio, não o pai estava lá também, mas era o Aurélio, mesmo livro, estava lá junto, porque muitas vezes eu tinha que, na hora da leitura, tinha que ir lá e ler para ele o que significava, para ele ficar quieto. E aí, uma vez, o pastor Marinho, que é um pastor muito amigo nosso, que ainda é pastor, ele foi pastor da minha juventude, e ele continua ainda como pastor da Igreja Batista de Caxambi, e ele citou essa Bíblia, a Bíblia viva. E aí, quando ele citou, eu achei interessante, ele leu um texto, né, ele leu na Bíblia, e leu nessa versão, e eu achei muito interessante, e aí eu fui procurar para ler. Essa que está aqui comigo já é a 3ª edição. Tá? Por quê? Exatamente, aí o Rodrigo sossegou um pouco mais, porque aí eu lia na versão, né, que Aurélio sempre fez questão, então a gente lia na versão Almeida e depois lia na versão Viva, e aí ele ficava um pouco mais quieto, um pouco mais sossegado com aquilo que ele sossegava um pouco, com aquilo que ele entendeu do texto. E eu vou ler para vocês o texto que nós estaremos repetindo durante todo esse ano, na versão Viva. Tá? E esse texto se encontra lá em Efésios 4, versículo 15. E a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Quando eu era pequenininha, menor do que eu sou hoje, as crianças cantavam uma musiquinha que dizia: sei que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí repetia de novo. E é a nossa regra de conduta e fé. Efésios 4, no primeiro domingo, a irmã Eliane leu do versículo 1 ao versículo 16, né? Chamando a atenção para vocês da unidade orgânica da igreja. Você é corpo, meu irmão? Amém. Porque se você não for, eu vou correr com você daqui. Não, brincando. Eu vou te chamar, puxar você e te dar um sacode para você entender que você é corpo. E enquanto corpo de Cristo, não há quem seja maior do que o outro, porque todos nós somos iguais perante o Senhor e todos nós precisamos completar esse corpo. A importância do corpo é tanto, dá uma martelada no teu dedão do pé. É bom? Não, né? É ruim. A Roberta está aqui, ó, com o pé, já vai para o 3º mês. Só deu. Alguns ainda falaram assim, mas foi só uma torçãozinha.
Aí depois a gente descobriu que não, né? Que tinha quebrado também, que tinha distendido, que tinha, que tinha, bom, enfim, serviço completo, isso. Mas ela está aqui, né? Eu, outro dia, estava conversando com o meu médico, porque eu fiquei 1 ano e pouco com o problema do joelho. Graças a Deus, o último fisioterapeuta, abençoado por Deus, deu um jeito aqui no joelho. Graças a Deus. Mas era só o joelho. Eu até brincava que as pessoas me perguntavam, você está bem? Eu, estou bem. Tira o joelho, que o resto está tudo ok. Mas a gente pode brincar, mas na realidade é o quê? Não é possível, né? A gente tirar o que está doendo, o que está incomodando, porque tudo incomoda, porque nós somos um corpo, e assim é o corpo do Senhor, Igreja de Cristo, aqui, andando nas bênçãos que existem nesta unidade. A unidade na diversidade. Nós somos diferentes, temos talentos diferentes, temos dons diferentes, mas nós andamos em unidade. Embora nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, nós possuímos diferentes dons, diferentes vocações, e eles estão unidos em Cristo, pela fé comum. A nossa fé é única, o nosso Senhor é único. E nós estamos unidos nesse mesmo Deus, nesse mesmo Senhor. Os dons e as vocações, apesar de serem diferentes, elas são complementares. Então, o dom da Charlene vai abençoar e completar o dom da Rosângela, e o dom da Rosângela vai completar o dom da Elaine, e por aí vai, e cada uma de nós vai tendo um dom, e esses dons vão se aperfeiçoando em amor. E eu quero te dizer uma coisa que eu já falei aqui, mais uma vez eu vou te dizer, ninguém recebe dom de Deus para mérito próprio. Nós recebemos dons de Deus para que o corpo do Senhor seja edificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que a palavra de Deus seja compartilhada com quem precisa. Eu oro, já falei isso para Deus. Não sei se a minha oração está fraca, se isso é possível. Eu estou brincando, tá, gente? Porque não existe isso. Apesar que algumas pessoas cismam em falar, ora aí para mim, forte. E aí eu falo, o que é isso? O que é isso? Oração forte. Você já usou essa expressão alguma vez? Eu vou pedir, vou lá, naquela igreja lá, porque aquela igreja ali é muito pequena, então ela não tem poder para isso. Eu tenho que ir lá na igreja grandona, na catedral, porque aí na catedral a bênção de lá é diferente. Eu sinto muito te falar, a bênção que pode estar na catedral ou não, como a bênção pode estar aqui ou não. Porque a bênção não depende de mim nem de você, a bênção depende de Deus. E nós precisamos que a bênção que vem do Senhor seja derramada sobre nós, para que o Espírito Santo atue em nós, através de nós, para que haja manifestações dos dons de Deus. Então, eu oro para que nesta igreja, nesta casa de Deus aqui, os nossos dons se completem. Então, um tenha dom de sabedoria, o outro fale em línguas, o outro tenha profecia, e desta maneira um vai complementando o outro, para que o corpo seja edificado e que nós cresçamos juntos. Quando ministramos para os outros, nós nos desenvolvemos, e quando nós nos desenvolvemos, nós amadurecemos, e na maturidade nós exaltamos o nome do Senhor. Esse texto de Efésios é um texto maravilhoso, e ele mostra que a igreja é a comunidade daqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e se submetem a Ele. Há muitas pessoas que dizem, eu não preciso de igreja, então sinto muito, ele ainda não teve uma experiência com Jesus. Porque dentro da igreja, seja esta igreja aqui, ou seja outra igreja grandona, não interessa,
Pode haver pessoas que não conhecem a Jesus, estão no embalo, estão junto, vêm, né, na onda, vamos dizer assim, ou no costume, ou porque a mãe trouxe, ou porque a avó trouxe, então vem junto. Isso pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é alguém que ama o Senhor, reconhece o senhorio de Cristo e que não esteja dentro de um ambiente de igreja. Todos que amam o Senhor e reconhecem o senhorio de Cristo pertencem a uma igreja. Entendem isso? Alguma dúvida com relação a isso? A palavra diz que a igreja do Senhor, ela faz parte do plano de Deus para que tudo que está no céu e na terra esteja sobre a autoridade de Cristo. Alguém abre a Bíblia em Efésios 1, 9, é do lado, é só virar. Efésios 1, 9 e 10. Quem achar pode ler. Todas as coisas, tanto como na terra. Repete comigo. Todas as coisas estão sob a autoridade de Cristo. Nosso Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas. Entenda isso. E nós, enquanto igreja, precisamos entender e viver esta realidade para que o mundo entenda que quem manda aqui é o Senhor. Mesmo que você não entenda nada que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente não entende. Mas quem manda aqui é o Senhor. E glória a Deus por isso. Eu posso descansar, porque é o meu Senhor que está tomando conta de todas as coisas. Eu posso descansar porque eu sei que Ele cuida de mim e cuida de todas as coisas. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo no momento, eu descanso, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Entendem isso? Amém? O Novo Testamento ele inclui inúmeras imagens que caracterizam a igreja do Senhor. Por exemplo, ele fala de a igreja do Senhor é o Israel de Deus, o novo povo de Deus que pertence a Ele e realiza a sua obra no mundo. O Israel de Deus foi o povo de Deus, lembra? Lá no Velho Testamento, o povo que saiu do Egito, o povo que, por teimosia e desobediência, andaram 40 dias, quando o trajeto original daria 4 dias de caminhada. E eles andaram 40 anos no deserto por desobediência. Quantas vezes nós estamos num caminho que seria fácil de ser feito, mas por desobediência nossa ao nosso Deus, ficamos que nem baratas tontas, rodando, perdemos o rumo, ficamos no deserto, e há quem reclame, eu estou no deserto, mas de quem é a culpa por estar no deserto? De quem foi a culpa daquele povo ficar 40 anos no deserto? Foi de Deus? Não. A culpa foi deles. E muitas vezes a culpa é nossa, por sermos desobedientes à orientação que Deus nos dá, porque teimamos em fazer aquilo que queremos e não aquilo que recebemos. O Israel de Deus somos nós hoje. E como Israel de Deus, precisamos ser obedientes ao Senhor, como Ele pediu desde lá do início. Deus, ele nos orienta de uma maneira fantástica. Eu não tenho dúvida disso e acredito que você também não tenha dúvida com relação a isso. A orientação que ele nos dá, a direção que ele nos dá
é tremenda e é fácil, desde que eu seja obediente. Agora, se eu sou teimoso e sou desobediente e gosto de enfrentar, porque há aqueles que, além de desobedientes, gostam de ser valentões. E aí caem na besteira de achar que podem enfrentar Deus, porque, afinal de contas, eu vou fazer o que eu quero. Não, eu acho que aqui não existe isso, né? Não tem ninguém assim, mas não custa nada eu falar, só para a gente dar uma lembrancinha, né? Porque, de repente, você pode, e é mesmo, aquela pessoa que eu conheço, ele é assim. Não sou eu, mas aquela pessoa é. Precisamos entender que quanto mais desobediente nós somos, mais no deserto ficaremos. Mais volta daremos no deserto e mais tempo estaremos longe de alcançar a bênção que está a alguns passos de nós. E vocês entendem isso? Entendem essa palavra? Amém. Deus também, o Novo Testamento também diz que nós, enquanto igreja, somos sacerdócio santo. 1 Pedro 2, de 5 a 10, nós não precisamos ler, mas se você gosta de anotar, pode anotar. E Gálatas 6,16. São textos onde nos chamam, o próprio Senhor, através do Filho dele, do apóstolo Paulo, chama os crentes de Jesus, em Jesus de sacerdócio. Nós já pregamos aqui sobre esse texto. Gálatas 6,16 e 1 Pedro 2, de 5 a 10. E se você, eu não vou ler o texto todo, mas eu só quero lembrar primeiro um texto que nós lemos no aniversário da igreja, tá? 1 Pedro 2,5, que diz também, vós mesmo, como pedras que vivem. Lembra que o pastor Messias pregou sobre esse texto? Sois edificados casa espiritual. Você é o quê? Você é casa espiritual? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E lá no versículo 9, aquele versículo mais conhecido que nós já pregamos algumas vezes, já ministramos a palavra nesse texto, diz, vós, porém, sois raça eleita. Você é o quê? Você é o quê? Sacerdócio real. Repete. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas, meu irmão, para a maravilhosa luz? É para que você faça diferença aonde você está. Você foi chamado para ser sacerdote, para você fazer diferença. E glória a Deus por isso. Como igreja do Senhor, nós temos o aval do próprio Deus para representarmos a igreja do Senhor. O próprio Novo Testamento fala também que nós somos a família de Deus, como filhos adotivos do Senhor, que nos tornamos seus herdeiros. Você só pode ser herdeiro de alguém se você for reconhecido como filho, certo? Infelizmente, as pessoas dizem, aquele bastardo. Por quê? Porque não foi reconhecido como filho. Há até aqueles famosos que muitas vezes você ouve, porque o filho de fulano de tal teve que entrar na justiça para brigar, porque, afinal de contas, ele é filho, mas ele não foi reconhecido, e aí, como ele não foi reconhecido, ele não entrou na divisão dos bens. E aí, quando há a história de divisão de bens, aí todo mundo pula. Por quê? Porque há recursos envolvidos. Só que na palavra de Deus, na Bíblia,
aquilo que o Senhor tem para nós como filhos e herdeiros não são bens materiais, mas são bens eternos, são valores eternos, são valores que vão nos conduzir para uma vida eterna de qualidade na presença do Senhor. Você quer ser filho? Você quer ser herdeiro? Coloque-se diante de Deus e clame ao Senhor pela vida com Ele. Você quer ser filho de Deus, e isso também está em Efésios. Se você reparar que todo o livro de Efésios, se você nunca leu, vale a pena ler. Gente, olha, são poucos capítulos, mas é uma leitura tão dinâmica que dá para você ler em uma semana, em 2 dias, em 3 dias. Depende da disposição e da agilidade que você tem para ler. Porque tem gente que vai ler em 3 meses. Tem gente que vai ler em 1 ano. Aí depende da sua disposição. Mas é um livro que vale a pena ser lido. Você deve ler o livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Eu não sou mais estrangeiro. Você é estrangeiro? Você é estrangeiro? Não. Eu sou concidadão dos santos, porque eu pertenço à família de Deus. Você é da família de Deus? Amém. Templo de Deus. O povo de Deus é onde ele habita. É o templo de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Eu sou o templo de Deus. Bate assim, ó. Eu sou o templo de Deus. E se você é templo de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você. E o Espírito Santo de Deus trabalha em você e através de você, para que o nome do Senhor seja exaltado. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, quem achar pode ler. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Santuário de Deus que sois vós. Que bênção de Deus. Apesar da minha imperfeição, apesar dos meus pecados, dos meus erros, Deus, Ele quer viver em mim, habitar em mim, e através do Espírito Santo dEle em mim, eu serei transformada dia após dia e posso viver uma vida na presença de Deus. É essa a intenção da Igreja de Cristo. Eu estou falando do templo de Deus, mas ele também diz que nós, enquanto igreja, somos o corpo de Cristo, o povo de Deus, é a expressão máxima de Cristo no mundo. Você pode imaginar isso? Você, meu irmão, é a expressão máxima. É responsabilidade, hein, gente? Mas é bênção de Deus. Você é a expressão máxima de Cristo no mundo, no qual Ele é a cabeça. Somos corpo de Cristo. Eu falei que eu ia ler na versão, e a versão ela diz assim, ó: em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Você quer isso para você? Então nós precisamos seguir primeiro em amor.
Depois precisamos viver em verdade. Falando verdade. Não há mais espaço para mentira. Toda mentira seja repreendida em nome de Jesus. Toda mentira seja jogada por terra em nome de Jesus, porque nós falamos a verdade, nós vivemos em verdade. Ele diz aqui que quando você vive em verdade, quando você fala em verdade, quando você trata com a verdade, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com aquele que é o cabeça, Cristo. Você quer se tornar parecido com Cristo? Viva em verdade. Fale a verdade. E cresça em verdade. A intenção de Deus é que a igreja exiba a sua graça perdoadora, sendo uma comunidade na qual a glória de Deus possa ser vista e dedicada para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos transmitir a glória de Deus. E nós só faremos isso se nós vivermos em amor, vivermos em verdade, falarmos a verdade, praticarmos a verdade e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Desta maneira, nós conseguiremos realizar aquilo para o qual Deus tem nos chamado. Não é mais tempo de fazer de conta. Sabe? Você conhece a história do faz de conta? Já brincou alguma vez de faz de conta? Na sua infância, em algum momento? Já? Brincou? Todo mundo, eu acho, né? Porque quem não brincou, eu vou sugerir que você brinque um pouquinho. Faz de conta que. Gente, todo mundo brinca disso. É natural. E nós precisamos. Só que isso é legal? Legal. Faz parte do crescimento natural da criança brincar disso. Só que quando nós chegamos na presença do Pai, nós não podemos mais brincar de faz de conta. Nós passamos a viver em verdade, falando a verdade, vivendo em verdade, experimentando a verdade. E como o próprio Senhor Jesus falou, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Então, eu vivendo em verdade, andando em verdade, eu estarei construindo a minha vida para viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para mim individualmente e aprendendo a viver tudo aquilo que Ele tem para mim individualmente, conseguirei viver como corpo de Cristo aquilo que Deus tem para nós enquanto igreja do Senhor. Você quer viver aquilo que Deus tem para você? Você quer que a igreja do Senhor, aqui como IBMQ, viva aquilo que Deus tem para nós enquanto igreja? Não estamos brincando de faz de conta, não estamos fazendo como A ou B. Eu não preciso imitar ninguém, porque eu posso imitar aquele que é o meu Senhor, aquele que me orienta em tudo o que eu preciso, seguindo a verdade em amor. Cresçamos naquele que é a cabeça, que é Cristo. Nós estaremos repetindo durante esse ano esse texto bíblico, para que nós não apenas decoremos, mas para que nós possamos vivê-lo na sua íntegra, sabendo que nós, enquanto igreja, podemos crescer se nós estivermos firmados naquele que é a cabeça, que é o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, porque como corpo de Cristo, podemos crescer em verdade, podemos andar em verdade e podemos estar, Senhor, firmados, seguindo a nossa cabeça, que é o Senhor Jesus.
Ó Deus, que nós tenhamos a consciência de o quanto nós dependemos do Senhor. Que nós possamos aprender a viver nesta dependência, realizando tão somente aquilo que Tu tens para nós. Senhor, muito obrigado por isso. Nós te agradecemos e nós te pedimos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. É em nome dele que nós oramos. Amém.